Olá, sou Luís Pardal do Síndicos Planning e hoje para mais um episódio do nosso podcast. E hoje o tema é algo bem importante para todos que são síndicos, o desafio da sindicatura, e o tema de hoje será sobre esse desafio e da importância do síndico fazer o trabalho dele com transparência e principalmente com muita responsabilidade. E conosco hoje no estúdio o Éder e o Sr. Nirauci Silveira para falarem. O Éder sobre a experiência e a vivência de um síndico profissional e o Sr. Nirauci sobre a questão do síndico morador. Éder, nos fala um pouco de ti, como e quando começou esse teu desafio de síndico profissional. Vou começar a agradecer, né, a participação aí, pelo convite que a gente está com vocês aí, né? Eu já estou já há 12 anos no ramo de síndico profissional. Comecei meio que de gaiato, por assim dizer, né? Que eu sempre tive empresa de tecnologia, sempre atuei na área de tecnologia e gestão para grandes empresas e condomínios também, sempre tive envolvido em condomínios. E aí, quando eu fui morar no condomínio onde eu moro lá, a gente viu algumas dificuldades nessa gestão. Resolvi assumir essa questão aí, aprendi, estudei, gostei, fechei tudo o resto e foquei somente como síndico profissional. Hoje tenho a empresa Síndico SC, né? Já há 12 anos já. Quantos condomínios tu administras hoje? Hoje a gente atua em 14 condomínios em Blumenau, região. E com uma equipe te apoiando e dando Sim, estrutura, né? eu e mais duas pessoas que nos apoiam aí para que as coisas funcionem. Que bacana. Seu Nirauci, se apresente, nos fala um pouco de como o Nirauci chegou à sindicatura e também nos fala da sua vida profissional, há quanto tempo atua no seu condomínio, mas além de síndico, qual é outra profissão que o Nirauci desenvolve no seu dia a dia profissional? Bom, Pardal, inicialmente quero lhe agradecer pelo convite formulado. Eu entrei na gestão dos condomínios recentemente. Sempre morei em casa, né? Sou natural do norte do estado, de São Francisco do Sul, mas já estou aqui na região desde 1980. Morei 20 anos em Timbó, depois resolvemos ir morar em Blumenau, pelos nossos filhos, e onde morei em casa. Estou morando no condomínio que eu dirijo hoje há 7 anos, 8 anos, né? E num contato, numa primeira assembleia que foi convocada como condômino, surgiu a necessidade de compor o conselho, né? O conselho, que nós temos o conselho consultivo, o conselho fiscal. E eu me voluntarizei lá. E já nessa primeira gestão nós tivemos uma situação conflituosa lá, eu diria, né? Com a administração, e eu comecei a me envolver. E tivemos que perder o nosso síndico à época, e onde, enfim, por decisão do nosso pessoal, eu fui síndico e estou até hoje, né? Há quantos anos está como síndico? 6 para 7 7 anos, eu anos. acho que Quantos mais mandatos? 6, 7? consecutivos, esses Que 6 ou bacana. 7 anos, né? Eu, respondendo à sua questão, eu sou de formação, eu sou engenheiro, trabalhei e trabalho ainda como engenheiro, tá? Eu saio vários dias para visitas às indústrias e inspeções que façam, né? Sou perito judicial. Enfim, trabalhando nessa área, me aposentei na área na indústria metalmecânica, né? Que é a minha profissão. E como eu tinha feito uma atividade complementar, uma pós-graduação em Engenharia de Segurança do Trabalho, eu continuei nessa área. Então, continuo trabalhando nessa área, mas eu diria assim que eu fiquei um pouco contagiado pelas coisas boas que tem no condomínio. É uma tarefa que eu vejo assim muito diferente da que eu vivenciei até então, porque eu estava acostumado de segunda a sexta-feira, sábado e domingo era para mim, para minha família. E hoje também não é, mas a gente é muito solicitado à noite, nos finais de semana, mesmo estando fora, né? Principalmente pela característica principal do meu condomínio. O condomínio eu moro é um prédio muito antigo, é um dos primeiros prédios de Blumenau. Tem mais de 50 anos, então o prédio que aparece começa a surgir muitos problemas que afetam a qualidade de vida do condômino. Que excelente. E, Sr. Nirauci,
o que o síndico ensinou ao engenheiro e o engenheiro ensinou ao síndico. Essa questão da dupla função e também da complementariedade das experiências. Eu diria que talvez o engenheiro ensinou ao síndico a capacidade de viver com as pessoas, né? Eu vivi sempre com pessoas em fábricas, fornecedores das empresas que eu trabalhei, clientes, visitando os clientes, discutindo os problemas que as empresas que eu trabalhava, os produtos tinham lá, né? Então, essa diversidade de tipo de pessoas, de níveis diferentes, inclusive, né, culturais, foi talvez algo que o engenheiro serviu. O síndico serve o engenheiro, eu acho que a tolerância, principalmente, sabe? A necessidade, porque eu aprendi que o síndico, assim como um gestor de clube, ele lida com proprietários. Quem gere um clube, um sócio é um proprietário, é ele que paga as despesas, não é verdade? É ele que entra com a cota do participação. Então ele é um dono. Percentual muitas vezes pequenininho do total, mas ele é um dono. O condômino também é um dono. É ele que paga as despesas. Então essa capacidade de ter tolerância para tentar resolver sem conflitos, eu estou aprendendo ainda. Não é fácil. Talvez essa seja, segundo o meu entendimento, além do lado de gerir as finanças, de economizar, enfim, aquilo tudo que a gente sabe, que eu já vi aqui que vocês discutem, né? Talvez o desafio seja conseguir gerir sem entrar em choque, sem levar para casa dores de cabeça Os por interesses do conflitos. coletivo, né? Não é uma tarefa fácil. Para mim ainda é muito difícil. Entendo. Se te Imagino, Éder, que tu, com 13, 14 condomínios, o tamanho do desafio. Mas, Éder, antes de falar sobre isso, queria também que falasses, porque além de síndico em 14 condomínios, ainda coordenas um dos grupos de trabalho do núcleo condominial da AMP e és diretor da Associação de Síndicos aqui em Blumenau. Como fazes para administrar tudo isso? Nos fala um pouco. A gente vai aprendendo, né? Ainda tem a família para cuidar também, tem a saúde, né? Tem várias questões, né? Ainda estamos aprendendo a organizar bem as tarefas, né? Mas eu sempre falei que se é para fazer uma coisa, que faça bem feito e entre, né, para fazer diferente e bem feito. Então a gente sempre conversou sobre isso, né? E por isso que quando a gente montou o núcleo ali de condomínios, eu entrei de cabeça também junto contigo. Não estou conseguindo fazer tanto quanto eu gostaria, mas a gente tem procurado participar das reuniões e trazer ideias, né, inovações para que melhore essa questão ali, né, o condomínio em si, né, essa área de condomínios, né, que ainda é muito mal falada às vezes e é muito, às vezes, largado, né? Tem muitos eventos, muitas coisas que acontecem, mas toda a equipe, todas as pessoas que estão envolvidas, muitas vezes não tem essa oportunidade de se melhorar, de melhorar as coisas, de trazer novidades e tudo mais, né? Então, o núcleo condominial tem sido bastante interessante nessa questão. Uniu bastante várias pessoas de vários departamentos diferentes, administradora, construtora, empresa de segurança, advogados, né, síndicos, é para se falar sobre um assunto que é condomínio. Então achei bem bacana, a gente está trabalhando bastante aí, vai ter evento o ano todo aí para treinar os síndicos e os moradores, né? Exatamente. Também quero comentar que eu sou o coordenador, juntos nos unimos para fazer esse grupo e é super importante, assim, convido a todos para que também estejam conosco, participem do núcleo e tragam suas experiências, suas vivências para aprimorar uns aos outros e principalmente, assim, para melhorarmos a qualidade de vida, porque a gente tem como missão melhorar a qualidade de vida e fazer dos condomínios lugares melhores para se morar. Mas o Éder nos fala dos desafios, assim, O desafio que nem o nosso amigo falou, né? A gente tem bastante desafios, apesar que eu gostei muito da parte de ser síndico, porque o síndico ele tem que ser um camaleão, né? Você é engenheiro, você é advogado, você tem que ser recursos humanos, você tem que Padre. ser padre, às vezes. psicólogo, já falaram. Psicólogo, já falei, eu isso. falo sempre, tem que ser psicólogo. Você tem que ser várias coisas ao mesmo tempo e tem que aprender. Eu gosto de aprender. Eu gosto dessa questão volátil, essa questão de uma hora eu tô aprendendo sobre uma coisa, outra hora eu tô aprendendo sobre outra. Às vezes eu fico um dia estudando sobre
já aconteceu já de o que é a parte de geologia, eu já aprendi sobre geologia, já estudei sobre questão de junta de dilatação, você sabe o que eu estou falando, que a gente pensa que é algo simples, mas é bem complexo o negócio. Então é uma coisa que você está sempre aprendendo e tem bastante, você não fica sempre na mesmice, né? Mas o desafio maior, eu acho, é o que ele estava falando, né? A questão de fazer a gestão de ego, né? A gestão do ego é complicado, porque você está lidando com pessoas, cada um quer do seu jeito, cada um tem o seu pensamento, e às vezes eu sou uma pessoa assim que eu sou um pouco perfeccionista e ao mesmo tempo eu não gosto de injustiça. Então às vezes a gente acaba perdendo a razão, assim, às vezes acaba entrando em conflito porque você não quer que as coisas sejam injustas, né? E isso acontece muito, né? Acontece muito nos condomínios, às vezes por interesses pessoais começam a nos atacar, né? E, Weather, quando a gente fala sobre isso, a gente pensa sempre no seguinte: fazer o coletivo é juntar as pessoas para participar de uma assembleia, apresentar um plano de ação, aprovar esse plano de ação e levá-lo ao desempenho ao longo do ano. E a gente sabe da dificuldade que é trazer as pessoas para participarem. E não só participarem para no dia darem voto, mas principalmente para orientarem, trazerem as demandas, as necessidades e, como tu falaste também, lidar com o ego das pessoas, lidar com as dificuldades que se tem de relacionamento muitas vezes. Problemas, a gente sabe, no condomínio são inúmeros, mas existe essa dificuldade, Sr. Nirossi, também como o senhor morador que está ali no dia a dia com os demais, convocar as pessoas para participarem da Assembleia, apresentar um plano de ação, apresentar uma chamada de capital, a necessidade de uma obra. Como é essa dificuldade? E o senhor comentou de um prédio antigo, com 50 e tantos anos, que por si só já apresenta uma série de intercorrências e de necessidades. Eu estou colocando em prática algo que me veio à mente não faz muito tempo, acho que na última gestão, que é tentar puxar os conselhos, que são pessoas que moram mais tempo lá no prédio, a concluir por aquilo que é melhor e levarmos para a Assembleia algo já indicado pelos conselhos, né? O subsíndico não está ainda como eu gostaria que funcionasse, mas já melhorou bastante, né? Então é necessário uma prévia para que se observo que vem facilitado. Nós temos uma pessoa lá, que é uma pessoa com bastante experiência em gestão, me parece que ele é um senhor, já um ex-funcionário da Petrobras, então ele até vem e traz coisas que eu acho, assim, meio impróprias, exageradas, mas eu pego um pouco as ideias dele, porque, por exemplo, há dias atrás, nós estamos fazendo agora os investimentos, projetando os investimentos um pouco maiores para as nossas receitas, são altos, então ele está querendo que nós façamos, que eu vi agora, carta convite para os prováveis fornecedores, 3 ou 4, dizemos que, mas bem detalhado, né? Então, sabe, o fato de eu deixar um pouquinho essa ideia, apesar que eu achei que era exagerado, basta eu telefonar para o cidadão, eu quero fazer isso, mas ele ficou contente de ele se empenhar, né? Então, conseguindo isso, eu acho que facilita muito a vida do síndico, sabe? Até porque aquilo que ele está pleiteando não é uma decisão isolada, né? Porque normalmente são as coisas que exigem maiores recursos. É um grupo que analisou e vai sugerir, né? Evidentemente que a colocação em prática vai depender de uma homologação da Assembleia Extraordinária, quando necessário for, uma chamada de capital, etc. Mas algo que já veio meio que alinhavado. Juntar, nós somos em 7, então, fora eu, o subsíndico, mais 3 membros de cada conselho. Não é muito fácil. Aí quando eu não consigo a presença de um, eu falo pessoalmente, decidimos isso que você acha, né? Então, mas, enfim, eu diria assim, me agrada ser síndico, sabe? Eu diria que o retorno talvez não seja o que se espera muitas vezes, mas, por exemplo, me agrada quando chega alguém na portaria ou que me encontra, parentes de quem mora ali, e diz, esse aqui é o nosso síndico.
Eu fico todo O senhor orgulha de contente, ser síndico. né? Quem Fico te todo fala contente. assim? Olha, como quem diz assim, olha, esse cara aqui gere os nossos recursos, né? É o lado bom. Tem o lado bom de pessoas que Tem. moram, sabe? E, enfim, mas eu não sei se me permite você falar, o Helder estava falando em desafios. Eu tive nisso e por isso que eu fiquei muito tempo, porque nós tivemos um desafio muito antigo, nosso desafio no nosso prédio, que era a instalação elétrica. Pelo tempo de 50 50 anos anos, já deu que tinha que imagino que estava todo sobrecarregado. Que a época você tinha um chuveiro de 2.000 watts, hoje os chuveiros são de 8.000 watts Sim. ou mais, né? Então, havia uma preocupação muito grande de princípio de incêndio por sobrecarga, né? Mas em função do montante do investimento, havia ninguém estava. Fizemos vários projetos, aí quando resolvi assim iniciar, aquele projeto já estava Defasado. defasado com as exigências da Celesc, assim até que eu acho que na segunda ou terceira gestão nós bancamos isso e fizemos em 4. Agora que foi feita a ligação junto à subestação da Celesc, que fica embaixo da Rua 15, né? E foi um investimento para nós muito alto, um investimento por volta, eu estimo hoje, não está bem fechado, mas volta de 500 a 600 mil reais. Pá, é uma grana. Em 4 anos nós fizemos essa instalação. Isso limpou todo o nosso caixa, fundo de reserva, sabe? E estamos agora recomeçando para o outro desafio, que é a pintura do prédio, pintura interna e externa, sabe? Enfim, sempre tem alguns desafios, mas eu gosto. Que bacana, que bacana. E o Éder, tu em 14 condomínios, 14 conselhos, 14 assembleias diferentes, e principalmente assim, nos dá o tamanho desses condomínios. Quantas unidades tu administras no total? Eu estou fazendo esse levantamento agora de unidades, até, sabe, a gente nunca acaba não fazendo, né? Claro, Agora estou claro. desenvolvendo um sistema lá, estou lançando todas as informações lá para poder ter essas estatísticas, né? Perfeito. Mais visuais, assim, né? Mas teve um condomínio de 256 apartamentos, 240, 112, tem condomínios de 20 apartamentos e tal, né? Então, assim, vários tamanhos e eu digo que os condomínios, cada um é uma pessoa, né? É como se fosse uma criança, um filho, né? Para quem tem mais filhos, sabe que nunca a educação de um filho é igual a do outro, né? Uma técnica funciona para um e outra técnica funciona para outro. Então, cada condomínio tem uma técnica, uma forma diferente. E às vezes acontece daquele condomínio não dá certo comigo, né? Não dá certo com ele. Às vezes passa 10 síndicos lá e daqui a pouco um dá certo e fica lá um tempão, né? Então, eles têm vida própria, têm uma característica própria, cada um tem o seu, né? E acredito que também momentos diferentes, pessoas diferentes. Diferente têm também. uma performance. Vai mudando e ela vai no decorrer da gestão, você pensa que uma técnica, uma forma que você está trabalhando aqui está funcionando, passa-se alguns anos, alguns meses, você tem que mudar, tem que atualizar, tem que mudar a forma de trabalhar. E essa questão da assembleia mesmo que você estava falando ali, eu já fiz mais ou menos assim, 1% das pessoas que estão no prédio é que participam, né? Essas pessoas aqui vão no prédio, infelizmente, elas que participam das assembleias. Mas cada condomínio acaba tendo essas dificuldades, né? Pra você juntar essas pessoas, trazer os conselhos. Muitas vezes não querem, eles ficam bravos porque não faz uma reunião, mas quando vai fazer uma reunião é difícil de juntar e eu preciso continuar, o carro tá andando, né? Então, assim, tem algumas dificuldades, mas a gente vai lidando, vai agindo, né? E eu tenho uma forma de pensar. Quando eu tento, né? Eu estava conversando agora há pouco, né? Se eu vejo que não tá mais dando certo, não tá, né? Esse relacionamento não dá mais certo, a melhor coisa é a gente vamos parar por aqui, vamos né? Um novo ciclo para vocês, um novo ciclo para mim. Tu Como é dizes a sua... então. Perdão, Sr. Rossi, achei interessante isso e o pessoal não assistiu à nossa conversa antes, mas falávamos antes da nossa gravação da importância também do síndico saber que a gestão dele pode ter um começo, um meio e um fim e que às vezes é importante transitar. Sim. E que talvez o desafio de um determinado momento no condomínio, na etapa seguinte, no ciclo seguinte, precisa de um outro síndico com uma característica diferente. Que nos disse, Sr. Rossi, o senhor está há 7 anos, nesses 7 anos já teve grandes desafios, mas sempre foram surgindo situações novas que exigiram também
comportamentos diferentes do síndico. Eu tenho várias correntes de pensamento com relação à gestão, até as populares, né? Em time que está vencendo não se muda, enfim, mas eu sou favorável à mudança, né? Por exemplo, eu tenho em mente de que o momento no meu condomínio é de mudança, cabeças novas, né? Minha situação é um pouco diferente do colega Helder, mas de qualquer forma, eu acho que eu dei a minha parte, fiz a minha parte, né? Quem vai decidir, evidentemente, vai ser a Assembleia em setembro, mas enfim, mas eu tenho sido ajudado pela administradora atual que nós temos. Qual é a sua experiência nesse período? Me diga alguma coisa assim, qual é a sua relação como síndico de mais condomínios e o que ajuda você tem obtido da administradora dos condomínios, Helder? Conforme a lei federal, né, a função do síndico lá, toda aquela função que existe do síndico lá, uma parte dela, ou algumas partes, eu posso delegar pessoas para me ajudar. Aí é onde entra as administradoras, né? Então, o que elas fazem é função minha, né? Uma administradora faz uma função minha. Um advogado também faz uma função que me cabe. Um contador faz uma função que me cabe também, conforme a lei federal. Então, quando eu escolho esses tipos de profissionais, eu tenho que escolher profissionais qualificados. Muitas vezes, quando eu assumo um condomínio assim, que já está andando, já tem algumas equipes, algumas administradoras, eu tento ver se vai funcionar e vai estar do meu agrado. E se não está, eu pego e mudo. Mas a relação com a administradora e síndico é importantíssimo. Porque se ela funciona bem, vai funcionar meu trabalho também. Mas eu preciso de alguma coisa, algum documento, isso tem que andar rápido, né? Quantas administradoras hoje na tua carteira diferentes tu tens? Hoje eu tenho 5 administradores que trabalham durante os... 5 formas diferentes, 5 filosofias de trabalho. No final das contas, eles trabalhando comigo, eu vou implantando meu método com Correto. eles, a gente vai meio que sincronizando, Há um né? alinhamento de funções. Aí tipo, esses que trabalham comigo, eles meio que entram numa forma de trabalhar comigo. E às vezes também eu aprendo com eles algumas coisas e vou alinhando com eles, e a gente tenta alinhar todas elas meio que parecidas, né? Para que funcione direitinho, né? Correto. Eu Curioso, como vi- perdão, senhor Nirossi, que nós, Essa no pergunta é próximo bem interessante, encontro me do empolgo. núcleo condominial, vamos falar exatamente sobre esse Exatamente. tema, da sinergia da gestão do síndico e da administradora para que o condomínio seja um local harmonioso e gerido e administrado de forma correta. É porque, que nem ele falou, nós trabalhamos com dinheiro que não é nosso, né? Isso é a pior, a coisa mais complexa que se existe, né? Então, é preciso ter transparência. Então, quando o administrador não faz isso de forma transparente, sobra para mim, ou sobra para o síndico, né? Então, a gente tem que ter essa transparência, tem que ter essa questão, né? E, infelizmente, existem coisas erradas no mercado, né? E aí acaba colocando, se não faz bem feito, bem transparente, acaba colocando pulga atrás da orelha dos moradores, né? E isso é ruim, né? A minha situação é bem diversa da sua, porque você tem experiência acumulada, há muito tempo, muitos condomínios, eu vim verde, né? Então a administradora, nós mudamos recentemente, mas principalmente essa última me ajuda muito, né? Isso é Por bom. exemplo, convívio, a parte da legislação que eu não conheço com os animais, né? Nós tivemos algumas angústias, melhorou muito, mas tivemos algumas angústias, o problema das inadimplências, como proceder, sabe? Então, eu vou muito lá, eu passo no escritório da administradora, telefono, isso me ajudou bastante, me dá uma segurança, né? O controle financeiro hoje eu tenho o controle da nossa conta com o meu celular. Todos os dias eu vejo o que entra, o que sai, porque assim, quando porque não fizemos, nós não temos um salão de festas. Então, essa outra meta que nós temos, transformar a antiga casa do zelador, que é no piso, num salãozinho para 25 ou 30 pessoas para os aniversários, mas nós temos outras prioridades. Sim. Temos que fazer agora, por exemplo, uma caixa d'água que vai nos custar bastante, um revestimento especial. Isso também é um pouco complicado às vezes, fazer os moradores entender, né? Entender? Aí Porque às vezes quer que faça salão de festa, tá vazando a caixa d'água, você fala, tá vazando a caixa d'água. Não, mas eu quero salão de festa. Aí, mas se não vai coisar a caixa d'água, vai explodir tudo, vai cair tudo, a água para tudo quanto é lugar. Aí eu mostro, né? Quanto nós temos no fundo de reserva, no valor da conta corrente e no investimento, né? E, sabe, então,
é a transparência, mas é assim também você tem um pouquinho as coisas Sim. na mão. Sr. Nirauci e o Éder, assim, nós falamos aqui já do conselho, da administradora e do síndico. O ideal é que haja uma sincronicidade entre todos, que o síndico tenha um conselho que participe, que atue, que ajude a engajar as pessoas para virem nas assembleias, que ajude a elencar também, como falávamos agora, a priorização dos assuntos e principalmente do que é prioritário, do que é importante. Como vocês falavam agora, eu quero o salão de festas, mas o elevador está com problema, a caixa d'água está com problema. Então, assim, essa triangulação de todas essas partes envolvidas é muito importante. E cabe ao síndico também formar um bom conselho, de ter as pessoas engajadas, de convocá-los, de trazer os condôminos para as assembleias, de criar o consenso. Mas assim, e o síndico? Como é que ele deve ser? Quais são as características de um bom síndico, Éder? Assim, pelo que tu vês que as pessoas esperam de ti e também pelo que tu sentes que às vezes o mercado cria uma imagem ideal do síndico. Qual é a realidade do síndico e como ele deve lidar com todas essas diferenças? A primeira coisa que as pessoas têm que entender é que um síndico é um ser humano como todo mundo, né? É um ser humano como todo mundo, fica doente, fica triste, fica zangado, né? Tem problemas na família, tem problemas no dia a dia. Todo síndico, nenhum síndico é super-homem, né? E às vezes algumas pessoas acham que a gente tem que estar disponível 25 horas por dia e tem que estar e pronto, acabou, né? Então, o que se espera da gente, às vezes, é isso, é estar sempre disposto. Então, um bom síndico, ele tem que estar sempre atento às coisas, né? A comunicação entre os moradores é essencial. Muitas vezes a gente se comunica bastante, mas às vezes as pessoas, eu falei, tem condomínio que parece, não, mas você não está se comunicando. Aí você, poxa, mas eu comuniquei, fiz isso, fiz aquilo, botei no grupo, né? Mas você tem que ficar entendendo sempre o que eles estão querendo, que tipo de comunicação que eles querem, né? Para deixar mais claro as coisas. Tem que ter paciência também, muita paciência, porque que eu estava falando, muitas vezes se você está passando por problemas pessoais, tem que separar isso, e às vezes as pessoas te batem de frente, te distratam, né? Eles têm que manter a compostura e, não, peraí, segura as pontas, vamos fazer assim, né? Vamos tentar reverter a situação. Então, ser uma pessoa que planeja bem, né? Planejar sempre o ano, o semestre, o trimestre, fazer as coisas bem planejadas para que você não tome. Eu gosto de planejar bem as coisas, para não tomar decisões erradas e tal, né? E muitas vezes isso as pessoas não entendem, alguns moradores não entendem, porque acham porque planejar demanda tempo, né? Então, às vezes, demora um pouquinho algumas coisas para sair do papel, porque você quer planejar bem para não errar, porque você está mexendo com dinheiro que não é teu. E muitas vezes as pessoas querem que executem rápido. E aí, se você executar rápido, às vezes tem que voltar atrás, né? Ah, levanta uma parede, mas aquela parede não foi planejada, tem que quebrar a parede. Então, isso tudo é custo que vai envolvendo. Então, quando você faz um bom planejamento, você economiza dinheiro, né? Mas às vezes o tempo você leva um pouco mais, né? Então, tem algumas questões, né? Tem várias questões que as pessoas esperam da gente e que é bom um síndico ter. A prioridade maior, eu acho que é caráter e ser uma pessoa certa, né? Honesta. Essa é uma das coisas mais importantes de todas, né? Deixar a imagem de uma pessoa correta, né? Isso. Dar uma segurança para o Sim, morador, tem né? que ter caráter, né? Tem que ter honestidade, né? Eu concordo plenamente com o que o Helder manifestou, né? E vejo assim como uma experiência gratificante, né? Cada condomínio tem as suas peculiaridades, as suas características. Nós temos, por exemplo, uma características. Nós temos 18 vagas de garagem para quase 55 apartamentos. Bah. Entende? Então, aí a gente tem um sistema de contato, alguém que vai viajar, olha, fala para a zeladora, pode usar de tal dia, se telefona, é uma coisa que soma, né? Porque muitas vezes o cidadão recebe uma visita, precisa naquele final de semana usar, não tem carro, deixa em outro lugar. Então, esse exercício de fraternidade, de amizade é muito importante num condomínio, né? Onde tem muitos tipos de pessoas. Mas, e com o tempo a gente vai tentando exercitar isso, né? Incompreendido a gente é por alguns, depois, mas o tempo é o responsável, né? Para corrigir. E falando em tempo, nosso tempo está se esgotando, já Como se passa esgotou, rápido, né? passa voando. Hoje estamos com o síndico Nirauci,
síndico morador num condomínio há 7 anos, o Éder, que é síndico profissional, e tivemos um bate-papo muito interessante sobre as semelhanças, as diferenças do que é ser síndico morador e também ser síndico profissional. Deixo a palavra ao Sr. Nirauci e o Éder para uma mensagem final e conversar com nossa audiência também, dando alguma dica, algo importante para o dia a dia de quem quer ser ou já é síndico. Eu queria agradecer mais uma vez pelo convite, né? Muito gratificante estar com vocês aí, conhecer o nosso amigo, né? Eu esqueci o nome do... Silveirinha, pode ser. Silveirinha. E o que eu queria falar para os moradores é que tenham um pouco de paciência com a gente, né? Na maioria das vezes, nós síndicos, nós queremos fazer o melhor para o condomínio nosso, né? Eu costumo dizer que eu trato meus condomínios como um bebê, né? Então a gente gosta de ver crescendo, ver as coisas evoluindo, a gente tem orgulho disso, né? E eu acho que é a mesma situação dele, mas então só ter um pouco de paciência com a gente, que a gente tá aí para ajudar, né? Sr. Nirauci. Queria agradecer a oportunidade que me foi concedida aqui por você, Pardal. E que bom conhecer aí o Éder ou Éder? O Éder. O Éder. Colega Éder, que será assim uma pessoa já de contato para mim quando precisar, pela experiência que ele tem, né? E, enfim, a gente está à disposição do que puder ser útil, e principalmente para o meu condomínio, que é a casa que eu moro, né? Eu moro lá, provavelmente vou morar até meus últimos dias, se Deus quiser. Muito obrigado pela oportunidade concedida. Eu que agradeço. Terminamos mais um episódio desse nosso podcast. Convido a todos para que nos acompanhem, sigam, divulguem e, principalmente, participem, tragam assuntos e pautas que são importantes para quem vive em condomínio, porque a nossa meta é transformar os condomínios em melhores lugares para se morar. Obrigado a todos e até ao próximo capítulo.